Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira com a live das faculdades BWS. Cada semana a gente traz um assunto de interesse geral, né? Sempre com um dos nossos professores, sempre um de nós servindo de anfitrião e ajudando a bater uma bola. Hoje nós vamos receber a professora Silmara Passos, né, que é uma das pessoas que eu conheço que mais entende de filtro solar, é coordenadora do curso de pós-graduação em dermatologia das faculdades BWS, e em breve ela estará aqui entrando conosco. Estou guardando a Marisa, Silmara, estou trocando o nome, né? É emoção de falar com a Silmara hoje, né? Ela deve estar entrando a seguir para falar com a gente. Filtro solar e vitamina D, né? É uma coisa que não sai do nosso dia a dia, né? Todo mundo pergunta sempre, é sempre alguma dúvida. Todo mundo quer estar saudável, mas ninguém quer estar com a pele ruim, não quer ter câncer de pele, não quer ter mais rugas, mais manchas. Oi, Silmara. Oi, boa Boa noite. noite. Tudo bem, doutor Vilmar? Tudo Tudo bom? bem? Tudo Já te ótimo. apresentei. Opa, Falei que você é uma das tô pessoas que mais apresentada. sabe de filtro solar Uhum. e Tá, muito obrigada. que as Muito pessoas obrigada. sempre têm essa dúvida de filtro solar e vitamina D, né? Fala. Sempre. É sempre um assunto que volta e meia vem à tona, volta e meia vem à tona, né? Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Tá Filtro com... solar, então? a bola está com você, vamos lá. Então, tá bom. O filtro solar é uma coisa extremamente, um produto extremamente importante que a gente precisa usar. Não tem como falar dele sem falar da radiação que a gente sofre, né? Aqui no Brasil, em especial, a gente tem quase que durante todo o ano uma radiação extrema. Se vocês entrarem lá no Google para pesquisar a radiação do dia de hoje, vocês vão ver lá o mapa da América do Sul, todo coloridinho, e cada cor daquelas corresponde a um grau de radiação. E a nossa é sempre, no mínimo, alta, quando não é extrema, né? Então, durante o ano inteiro, a maior parte do nosso país está dentro dessa área de exposição extrema. Então, proteção solar é extremamente importante, não só como prevenção de envelhecimento, mas prevenção de outras doenças desencadeadas por luz, desencadeadas como câncer de pele, lúpus, temos várias delas, né? E o grande problema, doutor Vilmar, é que as pessoas acham que usam o filtro solar, mas não usam, né? Porque o filtro solar tem uma dose para ser usada, né? Então, essa dose, se ela não for usada da forma correta, a proteção não corresponde àquela que você vê no rótulo. Quando compra lá o filtro, o FPS 30, 60, ela não vai corresponder, porque o volume que é aplicado naquele momento não é o volume adequado. Então, a dose, doutor Vilmar, 2 miligramas por centímetro quadrado, corresponde a 5 ml, por exemplo, para rosto. 5 para o rosto, 5 para um braço, 5 para o outro, tronco 10, cada perna entre 5 e 10 também. Aí Então, vai o o volume que tubinho se usa, inteiro. pois eis a questão, é o tubinho inteiro mesmo, né? Então é fácil, é só perguntar para o paciente quanto dura o frasco e a gente já sabe que ele não está usando, né? Né? Então é muito complicado mesmo, porque sai muito caro, né? Sai muito caro para a grande maioria das pessoas, sai caro para nós, né? É. Então é muito importante que se use, porque quando você usa menos do que esses 5 ml, vamos supor que você use metade desse volume, na verdade, o filtro solar, a proteção que ele confere, não cai pela metade, ela cai para menos da metade. Então, um filtro que seria um FPS 30 vai acabar correspondendo a uma proteção de 12 e não de 15. Seria metade, né? E as pessoas, para economizar, passam um pouquinho, né? Pouquinho aqui, estica bem, né? Rezo. Naquela esticada, né? Para funcionar. E a verdade é que ela acaba se enganando, porque ela se expõe mais e, na verdade, e não está sendo protegida, né?
Isso é que é complicado, né? Ela pensa que está protegida e não está. Então, essa questão da utilização do filtro é extremamente importante. A cada aí 3 horas, mais ou menos, se estiver exposto. Mas precisa usar dentro de casa. Eu sempre falo que basta ser dia, tem luz. Quando não tem luz é noite, se você não estiver embaixo destas lâmpadas, que também tem alguma radiação, não tanto quanto o do sol, mas também tem, né? Então acaba sendo cumulativo esse efeito na hora de desencadear um câncer de pele, por exemplo, né? Opa, quase caiu meu celular aqui. Ou ruga, ou mancha, né? A gente, né? Eu que mexo muito com envelhecimento saudável, tá todo mundo fazendo o que pode para chegar a idades mais avançadas e com qualidade de vida, né? E também com menos Sim. ruga, menos mancha, menos flacidez de pele, né? Menos elastose, menos câncer. Menos câncer, sim, claro, também. Então a gente está vivendo mais, né? Se a gente não se cuidar, a cobrança vem lá na frente, né? Até porque muitos e muitos anos atrás, séculos atrás, não se vivia o que se vive hoje, Sim. né? Morria-se de tuberculose aos 28, né? Aos 28 anos, 30. 40 já era velho, né? Graças a Deus isso mudou. Não sei do que você está falando. Não, e com essa história da longevidade, muitas doenças que não existiam, né? Que não se chegava a desenvolver, hoje, por conta desse tempo maior de vida, a gente acaba desenvolvendo. Não só em relação à pele, mas em relação a todos os órgãos, né? E eu acho que vale a pena falar, não sei se é exatamente como isso, mas falar de coisas que interferem nessa radiação para ela ser maior ou menor, em termos de proteção, né? De roupa, guarda-sol. Acho que isso é interessante, né, doutor Vilmar, para a gente conversar. Bom, primeiro que sim. Uma coisa que todo mundo tem dúvida, né? Se aquelas roupas que se compra com proteção ultravioleta funcionam, né? Sim, sim, sem dúvida. E se as roupas normais também protegem ou não, né? O importante com relação às roupas é que a trama seja muito fechadinha, né? Quanto mais fechada essa trama, você acaba fazendo um bloqueio mecânico, mais ela protege. Não necessariamente grossa, em termos de espessura, esse tecido, mas em termos de ser uma trama mais fechadinha, né? Uma roupa, por exemplo, uma camiseta dessas de algodão da Hering, confere uma proteção em torno de 7, que é um fator de proteção baixo, né, doutor Vilmar? Então, e se molhada, porque a água é um bom condutor de radiação, ela vai perder ainda 30% desses 7 aí, ou seja, protege muito pouco, mas ainda é melhor do que nada. Ela ainda faz alguma proteção. Com relação às roupas, você vai lá ver escrito FPU. O FPU corresponde ao FPS do creme, né? E o interessante da roupa, na minha opinião, é que a roupa você usa mais vezes, né? Então, acaba, às vezes, para o paciente que, por exemplo, que faz algum esporte exposto, né? Que anda de bicicleta, que corre, joga tênis, joga futebol, que pesca, né? Essas pessoas têm uma exposição maior e elas não vão se lembrar e nem vão conseguir repassar esse filtro todas as vezes de uma forma eficiente. Então, acho que vale a pena usar a roupa sim, porque a roupa você vai usar não só aquele dia, mas o outro, então ela vai ter uma durabilidade maior em termos de proteção. E o guarda-sol? Então, o guarda-sol. O guarda-sol, esse de nylon, todo colorido, bonitinho, nada, né? Ele deixa passar 95% da radiação. A gente fica colorido embaixo dele, né? É fácil de ver, né? Bom mesmo é aquele que tem a propaganda da cerveja, que faz mesmo um bloqueio, que quando a gente vem correndo do sol, entra embaixo dele, é até mais frio, né? O chão é frio, ele é escuro. Esse faz um bloqueio eficiente, sim. O que pode acontecer é você encontrar tanto com as sombrinhas, né, que as senhorinhas usam, quanto para proteção do guarda-sol, alguns que têm um revestimento prateado por dentro, que é o silver. Esse revestimento, sim, confere uma proteção maior. Aí é o inverso, ele bloqueia 95% e deixa passar só 5%. Então, isso sim vale a pena, tanto no guarda-sol,
quanto nas sombrinhas que as senhoras usam aqui no dia a dia para sair de casa, principalmente as pessoas que já têm algum antecedente de câncer de pele, né, na sua história, ou na história familiar também, pessoas clarinhas, de olho mais claro, embora isso seja muito relativo, porque nós temos pacientes morenos com câncer de pele da mesma forma, né, não é uma coisa que seja restrita às pessoas branquinhas de olhinho clarinho e sobrenome polonês, né? É uma coisa... E às vezes pessoas que nunca foram à praia, né? Só esse sol. Como você falou, a insolação do Brasil, né? Eu entrei hoje para ver no Google, só sulzinho de São Paulo para baixo que não está vermelho, né? De máximo. No verão tá tudo. Então, assim, mesmo quem não vai à praia aqui no Brasil, toma sol, né? Toma, para levar filho na escola, para ir ao banco, para ir ao mercado, para ir trabalhar. Sempre tem. Tudo que a gente faz, saiu de casa, está sujeito e está se expondo. E a radiação tem esse problema, ela é cumulativa. Você tomou ao longo da vida, você vai ter a consequência lá na frente. Entendeu? E com relação assim, bom, você sabe que São Paulo, no sentido da radiação, é até melhor de morar do que no campo, né? Tem poluição, né? Porque a poluição protege, exatamente. As partículas, né, as nuvens e aquelas partículas em suspensão que ficam na atmosfera, elas acabam refletindo uma boa parte da radiação. Então, morar em São Paulo tinha que ter um pouquinho de... alguma coisa de bom, Alguma né, coisa nesse boa, sentido. né? Alguma coisa boa. Não, tem mais coisas, mas essa é uma delas, né? Então, quando você vai para o campo, tá aquele sol, aquele céu limpo, sem nuvens, azulzinho, aquela coisa linda, é a pior radiação de todas, ela é a mais alta, principalmente se for em lugares altos, com grande altitude. Que aí você tem uma radiação bem maior também. E aí começam as perguntas, né? Diga. Foi logo no início, então eu não guardei o nome de quem perguntou. Não pode tomar sol, o que eu faço com a vitamina D, né? Então deixa eu explicar um pouquinho a história da vitamina D. Né? O que a gente precisa para fazer vitamina D através da pele? Primeiro, vamos comer. Aonde tem vitamina D? Peixe, ovo e peixe, né? Peixe. Por aí. E uma coisa bem ruim, tá? Bem ruim. Pouco, né? Tem pouco. Então, assim, a fonte é mesmo produção pela pele através da ação do raio UVB. Do raio UVB. Então, da onde começa a vitamina D? Do colesterol, né? De fato, a vitamina D não é uma vitamina, ela é um hormônio esteroide, é da mesma família da testosterona, do estrógeno. E a partir do colesterol a gente sintetiza. E aí ela vai para o fígado, depois para o rim, e vira vitamina D de dois tipos diferentes, dois tipos ativos, para fazer todos os benefícios que a vitamina D faz, né? Então, se a gente não tomar sol, não adianta tentar fazer uma adequação da vitamina D pela comida. Eu gosto sempre de pensar, né? Seleção natural foi trazendo a espécie humana até onde nós estamos hoje. Os nossos antepassados lá atrás que não tinham roupa, eles também conseguiram sobreviver entre várias coisas, né? Eles viviam com pouca comida, tinham força muscular, mas eles tinham mais vitamina D do que a gente, porque eles ficavam, na pior das hipóteses, 10 vezes mais expostos ao sol do que a gente. Isso deve ter ajudado de algum modo na evolução, né? E aí o que eu faço, né? O que eu faço, né? Para ter a vitamina D, né? Uma coisa que eu lembrei, você estava falando de insolação. Aí a pessoa, eu já ouvi falarem assim, não, mas o sol que é menos ruim para a pele, para câncer, para tudo, é o do início da manhã, até 10 horas. Não, para nossa tragédia, o sol que mais faz vitamina D é o do meio-dia. Quanto mais a pílula esse é o problema, né? É o sol que queima, né? Então, é assim, o que queima, né? É o dilema, assim. Vou escolher a melhor hora para a pele, mas não é a melhor hora para a vitamina D. A melhor hora para a vitamina D não é a hora para a pele. E a gente começa a ficar com uma equação difícil de preencher, né, Silmara? A conta não fecha, né? A conta não fecha, simplesmente não.
E eu acho importante conversar sobre isso. Aliás, eu acho interessante o senhor explicar que ficar bronzeado, né, ficar mais tempo no sol, conta essa história aí. Não, não ajuda muito, não. Conta essa história, que eu acho ótimo. É, tem, é, tem, tem duas coisas para contar, né? A primeira tem um trabalho feito pelo grupo do professor Bandeira, endocrinologista de Recife, que ele mostrou que a pessoa, depois de bronzeada, a partir do momento que ela fica bronzeada, né? Ou seja, que muda a nossa cor, aquela coisa bonita, sexy, não sei o quê, a gente passa a produzir menos vitamina D do que a gente produzia quando ele estava branco. Quer dizer, o fato de eu me bronzear já atrapalha um pouquinho a minha produção. Se fosse só isso, não estava tão ruim, né? Aí foram ver a diferença de quem fica o dia inteiro na praia e quem fica 2 horas, por exemplo, alguns trabalhos que foram feitos para comparar, né? Faz muito parecido. Porque, assim, tem que ficar vermelhinho para fazer vitamina D. Até rosinha, Até né? rosinha, Assim. o comecinho. Se ficar muito vermelho, começa a inibir até degradar. No máximo, Aí que alguém, perde o que conseguiu, né? no máximo Joga que alguém fora. consegue fazer de vitamina D, de tempo de exposição ao sol, no máximo que o ser humano consegue, são 3 horas. Então, ficar o dia inteiro na praia só aumenta o câncer de pele. Não aumenta a Isso. vitamina D, né? Porque a parte negativa continua. Então, assim, isso tem um lado bom, né, Samara? Não precisa ficar o dia inteiro para ter vitamina D Não. adequada, né? E nenhuma área de pele muito grande Muito grande, né? Então, para obter esse tanto suficiente para o dia, né? então Mas lembrar disso, que a queimadura degrada ainda o pouco que você conseguiu. ah, Isso é e muito tem, a gente não sabe o quanto as pessoas que estão nos ouvindo têm intimidade, né, com filtro solar e vitamina D. Quanto maior o fototipo, ou seja, quanto mais escura for a pessoa, menos ela faz de vitamina D, tá? Então, uma pessoa negra faz menos vitamina D do que um loirinho de olho azul. Em compensação, o loirinho de olho azul vai ter mais câncer que a pessoa negra. Entendeu? Tem os dois lados da coisa. Então, assim, também, quando se fala quanto eu preciso tomar de sol para ter uma quantidade de vitamina D correta, a resposta é sobre quem nós estamos falando, né? Sim, vai variar o fototipo, a pessoa e o tipo, e onde ela mora, né? Que tipo de atividades ela faz Que horas ela vai à também, né? praia ou se expõe ao sol, né? E, 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 e aí vai tornando muito difícil, o que muitas vezes eu vejo, até médico tentar colocar dentro de um protocolo, né? O ser humano precisa de tanto, o ser humano deveria tomar tanto sol. É assim, você tem pessoas que são bons fabricantes de vitamina D na pele. E tem gente que não é tão bom fabricante de vitamina D. Né? Quanto mais velho você fica, menos vitamina D você faz. O jovem faz mais do que o velho. Né? Pouquíssimas vantagens de ficar mais velho. Né? Só sabedoria. Né? Então, assim, quanto tempo quem precisa tomar quanto sol para ter uma quantidade de vitamina D correta? Não existe essa Isso não resposta existe. e, ao mesmo tempo, ela pode se tornar muito simples. Mas você vai precisar do médico. A gente tem que dosar a vitamina D para saber se eu Isso. sou uma pessoa extremamente competente para fazer vitamina D e, apesar de não tomar tanto sol, eu estou com níveis adequados, ou se eu tenho uma pele preguiçosa, né? Eu tomo vitamina D, estou Pele todo preguiçosa, bronzeado ótimo. e não faço vitamina D, né? Eu tenho um amigo médico que Simples é assim, assim, e não né? vou falar o nome dele, mas eu falo que ele tem uma pele preguiçosa, porque a vitamina D dele é baixa. E ele mora numa cidade de praia, gosta de praia. Então, assim, só para exemplificar como é difícil, né, dar essa Estabelecer esses resposta, limites, esses protocolos, né? né? E passou uma pergunta aqui, vamos responder, senão a gente esquece. Eu Oi. não tenho vesícula
então fica mais difícil eu absorver vitamina D3. Nada a ver, Não, não. tá? Dá- Nada a ver. não faz diferença, não. Graças a Deus, porque eu também não tenho vesícula. Graças a... Então, já que falou na vesícula, eu lembrei em gordura, né? E é Sim. muito frequente, muito frequente. A gente vê pessoas comprando vitamina D, agora com essa história da Covid, de vitamina Nossa, D melhorar a imunidade, o que é uma verdade, não do jeito que as pessoas gostariam, mas é uma verdade. Muita gente saiu comprando. É inacreditável o número de pessoas que tomam em jejum, que tomam em qualquer horário do dia. E as vitaminas A, D, E e K, se você não comer com gordura, principalmente gordura não. saturada, manteiga, queijo, né, bife, peixe, não absorve. Você elimina junto com as fezes. Então, imagina, Ou foi seja, o dinheiro jogado fora, né? dinheiro jogado fora. Não foi feito, né? O ser humano não tem um processo de absorção de vitamina D maravilhoso. Por quê? Porque não tinha vitamina D para comer lá milhares de anos atrás, né? Sim, Era a pele. entendo. Então, nós não temos uma maquinária maravilhosa para absorver vitamina D. Como a gente também não absorve estrógeno e testosterona, que são parentes dela direito por via oral. Então, assim, além de eu não ser preparado, né, fisiologicamente para fazer isso, tá? Se eu comer na hora errada, se eu ingerir na hora errada, vai sair tudo com as fezes, né? Então, isso é muito mais importante do que ter vesícula ou não, né? É comer com gordura, né? Então, Sim. não tem como abrir mão disso. E por Senão não isso absorve. precisa ser acompanhado pelo médico com essa medição para determinar quanto você vai precisar tomar ou não, em termos de suplementação, e ele vai te dar as orientações de acordo com essas necessidades. Avisar esse tipo de coisa, né? Porque a automedicação é um problema, né? Então, É. sempre procurar alguém para orientar nesse sentido. E me conta uma coisa, com relação aos níveis, né? Que a gente vê uma variação tão grande de níveis ideais de vitamina D quando você faz o exame. O que você pode nos ajudar a falar sobre isso? Sim. A gente vai misturar com a pergunta da Eliane Del Bosco, nossa amiga que acabou de entrar agora há pouco, fez uma pergunta. Quanto que eu tomo de vitamina D? Né? Quanto você toma, né? Não, quanto que o ser humano, quanto que ela toma? A resposta sobre o nível ideal de vitamina D vai dar prêmio Nobel quando surgir. Né? A gente passou de uma situação de que a gente achava que ninguém precisava de vitamina D, porque na hora que estava fazendo o exame lá, todo mundo estava normal, e de fato estava todo mundo deficiente. Então, parecia que estava todo mundo normal. Por uma situação agora que todo mundo está tomando vitamina D, graças a Deus, mas não há um consenso sobre qual é o número ideal. Acho que o único consenso que há, se você vai dosar lá no sangue, se der abaixo de 20, todo mundo concorda que é pouco. Sim. Abaixo de 10 é muito pouco. Começa a correr risco até de doença óssea. Né? Qual é o nível que seria bom? Então, no Brasil, as sociedades que cuidam disso dizem que 20 é o mínimo. E que pessoas que têm algum problema, osteoporose, são mais velhos, deficiência de imunidade, até aquelas que têm falta de vitamina D também, deveriam pensar em ter entre 20 e 60. Você vê, assim qualquer um acerta, né? Porque é muito grande. Faixa larga. Tem países que falam que tem que ter 40, tem países que falam que tem 30. Então, assim, não tem essa resposta de qual é o valor do sangue que eu quero. Né? Mas você está sendo incoerente. Porque deve ter variação racial também, né? Sim, sim. Você falou agora há pouco que tem que procurar o médico para fazer a dosagem, né? Então, já que não tem um consenso, né, medicina é ciência de verdade transitória.
cada um de nós, trajetória, cada um de nós reúne os artigos que leu e tem um número na cabeça, né? E quanto você vai precisar, então, tomar de vitamina D? O quanto for necessário para chegar nesse número que o seu médico quer. Então, se você medir. Se você tem 20 de vitamina D, e o seu médico fala, você tem que ter 35. Quanto você precisa tomar para chegar no 35? Cada um de nós vai precisar tomar uma dose diferente, né? É claro, a gente não começa com doses cavalares, né? Nada contra começar devagar. Ninguém morre de vitamina D de uma hora para falta de vitamina D, né? De uma hora para outra. A gente vai dando e vai vendo se aquele nível vai subindo. E demora para subir. Não adianta dosar com menos de 2, 3 meses de intervalo, porque demora para subir. Então, assim, aí eu dei. A maioria dos preparados aí que a gente tem na praça tem 1.000 unidades, 2.000. Tomei 3 meses. Eu tinha 20, foi para 24. O meu médico queria 35. Eu tenho que tomar mais do que isso. Eu tomei as mesmas 2.000 e foi para 35. Ótimo. Para mim é esse valor. Então, é totalmente individual e não tem regra nenhuma. Nenhuma. E a única coisa que a gente sabe, né, a favor de quem tem falta de vitamina D, é que quanto mais baixa for a sua vitamina D, mais você faz e mais rapidamente você sobe ao tomar sol ou ao ingerir. Tá? Interessante, né? Isso. É como se o corpo tivesse... Reagisse mais rápido. Quem faz as conversões, a primeira conversão é o fígado. Então, o fígado não vai estar trabalhando muito. Ele vai estar lá pronto para fazer o que ele deve, né? E se você toma sol, idem, né? Aquele fígado também não estava metabolizando tanta vitamina D, porque você não tomava sol e estava com ela baixa. Então, assim, tinha que ter alguma vantagem para quem está ruim, né? Pois é, né? Não atinge o nível que o seu médico pediu, mas rapidamente. Mas o começo é mais rápido. Você sai da situação de deficiência para uma situação melhor mais rapidamente, né? Algo a favor de quem tem falta, né? E com todo mundo se automedicando, é importante falar do excesso da vitamina D, porque não é uma vitamina que se pode tomar assim, sem controle algum, né? Então, o que é excesso de vitamina D? Também é uma coisa complicada, né? É o excesso para cada um. Não, é porque, assim, o que a gente sabe, isso é bom as pessoas saberem, né? Inclusive os médicos, que a vitamina D, em termos de proteger contra doenças, ela tem o que a gente chama de curva em U. Tanto a falta quanto o excesso faz mal, tá? A médio e longo prazo. Então, assim, o que é falta a gente já sabe. O que é excesso? Né? Eu falo sempre na dúvida pro réu. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia fala que é 100. Acima de 100 não está correto. A partir daí você começa a ter chance de intoxicar, né? Mas não tem nada mostrando, nenhum trabalho mostrando que alguém precisa ter 100. Uma pessoa que não tem doenças, assim, algumas doenças específicas que a gente não vai falar aqui, até tem indicação. Mas a maioria de nós não precisa. Então, se até 60, está todo mundo aqui no Brasil concordando, que se você é uma pessoa mais fragilizada, que precisa de mais vitamina D, não vamos deixar passar de 60, né? Até que a gente aprenda se outro número é maravilhoso e não era 60, né? Se a gente sabe que demais vai fazer mal, não vamos deixar subir tanto essa vitamina D, né? Passou uma pergunta aqui, se vitamina D dá insuficiência renal. A vitamina D não, mas se começar a fazer excesso de cálcio no sangue sem ninguém perceber e tratar, pode dar um negócio chamado nefrocalcinose e aí vai ter um problema renal. Então, assim, é azar, né? Indiretamente, né? Tem que ficar muito tempo alto sem ninguém dosar, sem ninguém ver, né? Mas ela diretamente, não. Os seus pacientes ficam muito inseguros com isso? Você que é dermatologista, Selmara, o que eu faço? Porque eu falo do filtro, né? Porque eu falo da necessidade de usar o filtro solar
E a primeira coisa que vem, mas e a vitamina D? O que eu faço, né? Eu falo, tomo comprimido. Porque é complicado realmente em relação à radiação, né? Como a radiação acumulativa, a gente nunca sabe qual é o limite, em que momento você deixa essa sua estabilidade e começa a ter uma atipia, começa a desenvolver alguma malignidade, não só na pele, né? Porque a gente sempre fala do câncer de pele, mas a radiação, por conta do estresse oxidativo, ela também propicia um ambiente que não é restrito à pele, é um ambiente propício para desenvolvimento do tumor no corpo todo. Ela faz a radiação faz uma imunossupressão, né? Tanto é que as pessoas desenvolvem herpes, essas coisas, pela exposição solar. Então, falar da proteção é extremamente importante e considerando que a gente tem como medir a vitamina D e fazer a sua suplementação, eu sou a favor de usar o filtro solar e acompanhar, principalmente as pessoas que que já têm uma osteopenia, né, que já têm uma predisposição a ter uma diminuição de cálcio e de vitamina D, você fazer um acompanhamento mais próximo e fazer essa suplementação. Minha opinião é que você tem que fazer as duas coisas. Para que você tenha o benefício dos dois, né? Isso, bem isso, as duas coisas. Que é, para exemplificar, tem uma pergunta que é muito ruim, se você deve comer alimentos de qualidade boa ou tomar capsulinha com vitaminas e suplementos. Assim, tem coisas que a capsulinha dá que a comida não dá. E tem coisas que a comida dá que a capsulinha não dá. Então, assim, em termos de manter níveis de vitamina D adequados durante o ano todo, vai ser melhor eu tomar sol, desse jeito que a gente falou, né? Começar a ficar rosadinho, eu não preciso ficar torrando lá no sol. Ah, mas eu quero que ficar senão diminui. Então, tá bom, então é uma opção sua. Está sendo explicado aqui que ficar torrado vai produzir até menos. Tá bom, mas eu quero ficar. Então, tá bom. Então você não está usando o sol como um estímulo, né? Um aliado para fazer vitamina D. Sempre os dois juntos, né? Entrou uma pergunta aqui que eu adoro. O uso de filtro solar impede a produção de vitamina D? Eu acho que esse é o grande problema que na cabeça das pessoas não encaixa. Impede não é a palavra, diminui. Diminui só. Diminui. Agora, de novo, diminui e o meu resultado do exame fica ruim ou diminui e fica bom? Cai na mesma coisa. Quem é você? Tem que Onde medir. você mora? Que idade você tem? Que cor você tem? Quanto você toma de sol? Então é assim, não é que bloqueia. Não bloqueia, graças a Deus, não bloqueia. Né? Para vocês entenderem... Até porque não usam direito, né? Até para o leigo entender, você bronzeia com filtro solar. Demora mais, mas você bronzeia e fica um bronzeado que não descasca. Então, assim... Que não arde, que não descasca, mas bronzeia. Então, é o bronzeado que todo mundo quer. Então, assim, não é que impede. E eu acho que essa história, assim, do jeito que isso é falado tanto, me dá a impressão que eles acham que o filtro solar é um negócio que gruda na pele, que o sol não passa de jeito nenhum e faz zero de vitamina D. Todo mundo vai ter osteoporose, osteopenia. E isso não é verdade. Não é isso. Não é verdade, né? Porque, graças a Deus, que não é verdade. Então, assim, não fiquem com medo de que vai impedir, né? A coisa não é tão ruim, né? Tão contra nós. Né? Sim, e é isso que eu falo. Então, as pessoas, por exemplo, que já têm uma medição, um nível de vitamina D mais baixo, que já tem uma osteopenia, essas precisam fazer a suplementação, porque talvez esse pouco que diminua interfira no nível de vitamina D dela. Mas pode ser que não interfira nas outras pessoas. Ter chegar no nível desejado, né? Então, agora, por que a gente fala nível desejado por exemplo, eu sou dos que não acredita nesse mínimo de 20, né? Eu acho que a gente tem que ter mais. Eu acho que tem que ter 30 no mínimo. Se você for mais velho, 40, talvez 50. E por quê? Porque eu gosto do número? Né? Não.
O nosso corpo é muito inteligente. Se você tem vitamina D, pouca vitamina D, ele vai priorizar para que ela vá até o fígado, seja transformada num segundo tipo e vá para o rim e seja transformada num terceiro tipo. E esse terceiro tipo é que vai manter o metabolismo do cálcio legal. Se você não tiver cálcio, não bate o coração, não contrai o músculo, o osso não fica forte. Então, assim, é muito importante o cálcio para nós. Então, se você tiver pouco, ela vai fazer isso do jeito que ela conseguir. E provavelmente bem, para a maioria das pessoas. Bem, quando você começa a ter uma sobrinha, ela começa a fazer o que a gente chama das ações não ósseas da vitamina D, né? E que passou uma pergunta aqui agora há pouco, a história da imunidade que foi falada na Covid, né? Você passa a ter esse benefício da vitamina D, melhorar a nossa imunidade, a partir de um número maior que 20. Qual é o número? Também ninguém sabe, mas é um número mais alto, tá? E todos esses efeitos benéficos de algum nutriente, e a vitamina D, apesar de ser um hormônio, ela também é um nutriente, porque ela está na comida, eles acontecem a médio prazo. Então, quando começou a Covid, eu que não tomava vitamina D, começar a tomar, é bom, foi bom, tá? Sim. Mas se eu fosse uma pessoa que eu já tomasse cronicamente e já tivesse com o meu pool de vitamina D do corpo adequado, eu já teria o benefício da minha imunidade. Meio que assim, quem não tomava, sim, será que vai dar tempo de eu correr atrás e repor a vitamina D antes que a Covid me pegue? Então, assim, o que é totalmente diferente de falar que eu vou tratar Covid com vitamina D. Isso é um absurdo. Sim, sim. É um Sim, absurdo. isso tem que ficar claro. Tem que ficar claro. Então, assim, é verdade que melhora a imunidade? É verdade que quem tem níveis adequados de vitamina tem menos infecção de vias aéreas respiratórias? É verdade. Sim. Tá? O que mais que a vitamina D, uma quantidade maior, pode fazer para mim? Ela, por exemplo, a gente sabe que ela facilita o controle do diabetes. A gente sabe que ela diminui a chance de alguns tipos de câncer. Diminui. Não vai impedir nem curar, né? Então, assim, de novo, já que eu estou num mundo que é extremamente agressivo para mim, cheio de coisas que me agridem, né? Radiação, produtos químicos, coisas que a gente nem tem ideia, e que eu vou viver muito, é legal eu ter uma vitamina D mais alta para eu fazer esses efeitos não ósseos. Melhorar a minha imunidade, sim, né? Melhorar... me ajudar na minha defesa contra câncer, né? O nosso corpo, ele faz células cancerosas quase que o tempo todo. E o nosso sistema imunológico vai lá e mata, né? Se eu tiver vitamina D adequada, eu vou fazer isso de uma maneira mais eficiente, né? Vai evitar que eu tenha câncer? Não, não vai evitar. Então, assim, de novo, Caio, usa filtro solar, toma sol, né? Com filtro solar, né? E vai ver que o seu médico, quanto mais você precisa tomar de vitamina D para completar, né? Outra coisa, você falou qual é o nível alto de vitamina D, né? Eu e a Selmara trabalhamos juntos, né, no mesmo lugar. Então a gente conversa bastante, né? A gente já estava conversando outro dia que as pessoas acham, será que tomar sol intoxica por vitamina D? Como é que é isso, Selmara? Intoxica tomar sol por vitamina D? Faz intoxicação por vitamina D, tomar sol? Se eu vou todo dia ficar com sol rosadinho, eu vou me intoxicar? Não, é aquilo que você estava falando, né? Chega um momento que o próprio organismo vai estabilizar essa produção, né? Então, por tomar sol, eu acho não vai ter um excesso de vitamina D. Você pode ter um excesso de vitamina D pela suplementação, mas sim, não pelo sol, né? Então, não vai fazer hipervitaminose pelo tomar sol todo dia, se surfar todo dia, não vai. A nossa pele é esperta. A nossa pele é esperta. Ela é avisada que não precisa mais. Precisa. Eu tenho duas perguntinhas para você, que eu também vi aqui. Nos pacientes com doenças autoimunes,
você acha que tem um benefício importante? O que você leu a respeito disso? Do uso da vitamina D com o imunobiológico? Você tem alguma correlação no sentido anti-inflamatório? Bom, anti-inflamatório com certeza é, e a gente envelhece e faz uma série de doenças por inflamação, né? Sim. Os leigos não estavam acostumados a ouvir isso, acho que agora com a Covid, né? Todo mundo ouviu que é uma super inflamação, uma explosão, né? Mas, assim, eu vou tentar não ser muito complicado. Qualquer hormônio, ele se liga num receptor. É uma chave que encaixa no receptor e vira, né? A vitamina D também, tá? Algumas doenças têm um receptor não tão igual ao da média da população, tá? E aí elas vão... E descobriu-se, meio que por acaso, que se você der mais vitamina D, apesar de ser receptor não ser exatamente o ideal, ela vai conseguir encaixar. Ah, entendi. E essas pessoas que têm... isso se chama polimorfismo de receptor de vitamina D. Tem vários formatos, né? Polimorfismo. Então, assim, essas pessoas que respondem à vitamina D, que tem vitiligo, que tem psoríase, que tem esclerose múltipla, outras doenças autoimunes, que respondem à vitamina D, são pessoas que têm esse polimorfismo, tá? Então, não é todo Uhum. mundo que tem vitiligo e psoríase vai responder à vitamina D, né? Nem esclerose Entendi. múltipla, nem nada. Então, assim, e como é que a gente sabe disso? Pesquisa. Não dá para ir no laboratório ali da esquina dosar para ver se eu tenho polimorfismo. Não, é por tentativa e erro, né? Agora, qual é o perigo das pessoas começarem a fazer isso por conta própria? Precisa saber muito bem o que fazer com o paciente. Tem que controlar o cálcio da comida, tem que controlar a hidratação, tem que ver quanto cálcio está saindo para a urina, tem que ver a dosagem de cálcio no sangue. Lembra que eu falei que pode afetar o rim? Então, assim, não é para sair tomando um monte de vitamina D, porque eu ouvi que eu tenho vitiligo, eu tenho psoríase, aí você vai fazer um problema porque você está fazendo sem controle. Então, altíssimas doses de vitamina D, às vezes são indicadas, tem resultado, mas é coisa para bicho grande. Tem que ter um médico atrás que sabe mexer com o metabolismo de cálcio. Pelo amor de Deus, quem está me ouvindo e que tem essas doenças não vai sair tomando feito doido por aí, depois vai ter problema e vai falar que fomos nós que falamos, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, assim, mas é muito legal essa história. Essa história é muito legal, é apaixonante, de fato. Só Eu que a gente gosto. ainda tem muito que aprender, né? Daqui a alguns anos, com certeza, a gente vai conseguir diferenciar melhor quem são essas pessoas, né? Quem sabe a gente descubra também que tem um benefício maior da vitamina D feita pelo sol do que o que a gente toma pela boca. Hoje a gente acha que é igual. Quem sabe a gente vai descobrir que não tínhamos que tomar sol Não mesmo, é. né? Por isso que eu falo, Pode ser. nós Pode estamos no ser. comecinho da história da vitamina D, né? Sim. Que foi tão surpreendente para a classe médica descobrir que todo mundo tinha falta, né? Ou todo mundo estava Sim. inadequado, tá? Que só se fala nisso hoje, mas assim, a gente tem muito que aprender, né? A Carol está perguntando aqui, associação de vitamina D com vitamina K, tá? É assim, Carol, tem vários jeitos de você melhorar a resposta do seu tratamento à osteoporose, tá? Um deles é você associar a vitamina D com vitamina K, tá? A vitamina K vai ajudar a fazer uma matriz óssea melhor, trabalhando sinergicamente com a vitamina D, tá? Então tem muita lógica de usar e eu acho que deveria ser usado para todo mundo. Agora, pense, De rotina, né? Essa de associação. rotina, é muito importante. Dá para tratar a osteopenia, a osteoporose com vitamina D e a K junto? Para alguns pacientes onde este era o problema, até pode dar. Vai ajudar todo mundo. Nunca vai ser ruim para o osso você aumentar a vitamina D e dar a vitamina K junto. Aí, para tratar com vitamina D sozinha, não é a regra, né? Você vai precisar de reposição hormonal na menopausa, você vai precisar de remédios que fazem essa melhora do osso, né? Que não a vitamina D, e também da vitamina D.
Então, esse é outra coisa que eu acho que a gente tem que se esforçar, Silmara, para passar, volto a dizer, não só para os leigos, para os médicos também. Tudo que se refere a suplemento, a nutrição, funciona muito mais para prevenção do que para tratamento. Muito Sim. mais. Entendeu? Muito mais. Então, assim, o que eu trato com vitamina D na hora que eu começo a dar para alguém que estava com ela baixa? Pouquíssima coisa eu trato. Né? Pouquíssima coisa eu trato. Né? Mas olha quantas coisas nesse nosso papo a gente viu que a gente evita ou facilita a resposta do nosso organismo se eu tiver vitamina D. Então, as pessoas confundem muito. Eu vou dar vitamina C e tratar a gripe. Não, você não vai dar vitamina C e tratar a gripe. Agora, tomar vitamina C vai melhorar o seu sistema imunológico? Vai. Para você estar mais preparado, junto com a vitamina D, junto com outras coisas, para enfrentar a gripe na hora que ela chegar. Então, assim, é legal começar a pensar que essas coisas não são medicamentosas, né? Por exemplo, vitamina D diminui a inflamação. É evidente isso. Não dá para tratar alguém que está com uma artrite com vitamina D e achar que a dor vai sumir. Não vai. Claro. Não vai. Agora, se eu mantiver essa pessoa com vitamina D adequada, tem chance de eu controlar mais facilmente a artrite dela. Então, assim, a vitamina D, ela tem um espectro tão amplo, né? Já são identificadas 60 células, 60 tipos de células no nosso corpo, onde tem receptor de vitamina D. A natureza não fez isso por acaso. Né? Sim, com certeza. Né? O fato de a gente não saber não quer dizer que não tem importância. Né? Que não haja alguma coisa, né? E agora, já que você estava falando de medicamentos, além da proteção solar, o que mais assim, pode interferir em aumento ou diminuição de produção de vitamina D? Tem algum mito, alguma coisa de diferente? Tem um mitão. Um mitão. Tem um mitão. Lá no começo, eu falei que o começo da história era colesterol, né? A vitamina D, ela vinha... começava a história da síntese dela pelo colesterol. E aí, como da testosterona também, do estrógeno, né? E aí tem uns gênios aí, que estão espalhados na praça, que adoram vender novidade como verdade, que estão falando que assim, se você tratar o colesterol, se você der estatina para baixar o colesterol, você não vai ter colesterol para fazer hormônio e para fazer vitamina D. Né? Ninguém discute que é melhor baixar colesterol com dieta, exercício e perda de peso. Isso é óbvio. Mas quando não abaixa, você não vai deixar a pessoa infartar. Aí você vai ter que usar o remédio. Sim. E para surpresa, quem toma estatina tem vitamina D maior do que quem não toma. Por quê? Por quê? Quando eu como colesterol, ele entra, ou quando eu fabrico colesterol no meu fígado, ele é transformado num segundo metabólito chamado 7-hidroxicolesterol, que é ele que começa a história da vitamina D. Sim. Quando eu dou estatina, por que baixa o colesterol quando eu dou estatina? Porque bloqueia a síntese de colesterol. Na hora que bloqueia a síntese do colesterol, sobra mais esse metabólito. Então, na hora que eu dou estatina, sobra mais substância... Matéria-prima, matéria-prima, obrigado. Matéria-prima para minha pele fazer vitamina D, caso eu tome sol. Senão, não adiantou nada. Também não vai fazer, né? Não vai fazer nada. Tipo um desvio. Então, tipo um desvio benéfico para a vitamina D. Né? Tem uma que é para você aí, que é dermatologista, que passou agora há pouco. Meu marido tem câncer de pele, ele deve tomar vitamina D? Eu acho que, bom, de novo, ele vai precisar medir essa vitamina D, ver em que níveis elas estão. Ele precisa da proteção solar, porque o problema da proteção solar, que eu não falei antes, mas acho importante falar, é que não só você pode desencadear o câncer de pele, mas você muda o comportamento do câncer de pele com a continuidade da exposição. O estresse oxidativo vai fazer com que você ative vias de sinalização tumoral que favorecem a capacidade infiltrativa do pulmão, do tumor. Então, você tinha aquele tumor superficialzinho, bonitinho, in situ, né? Ele está superficial. Continuar tomando
sol vai fazer com que essas vias liguem, né? E ele passe a ter um comportamento não só infiltrativo, mas também de maior número e maior capacidade metastática, né? Então, para quem já tem o antecedente, usar o filtro solar é importante para que não haja novos, é importante para evitar essa mudança de comportamento. Bom, existem trabalhos que dizem que só o filtro solar diminui o número de queratoses actínicas, ou seja, de lesões que já têm atipia, sozinho. Então, ele não é só preventivo, ele é até tratamento terapêutico também. Né? Então, essas pessoas, principalmente se forem as pessoas que já têm uma predisposição a ter diminuição de cálcio e de vitamina D, elas vão precisar de suplementação. Elas não podem não usar o filtro solar. Então, nesse caso, aí precisaria de uma investigação desse valor, desse nível de vitamina D dessa pessoa. Como você... tentando ser genérico, né? Se você acreditar, pelo menos que a partir de uma certa idade, seja legal ter uns 40 de vitamina D, tá? Sim. Muito pouca gente não vai precisar tomar. Muito pouca gente. Né? Uma pergunta eu não legal tenho 40. Também. Outro mito, agora o mito é para você. Agora é o mito para você. O filtro solar não vai dar câncer? Outro mito lá. Esse você responde. Não, ele não dá câncer, não. Tem alguns trabalhos falando de aumento de variações, inclusive de hormônio com relação a filtro solar, mas quando você faz a utilização completa dele, né? Quando você realmente usa uma armadura de filtro solar, ele tem alguma absorção, alguns produtos dele têm absorção, mas utilizado da maneira como se usa, toda medicação, ou mesmo os cosmecêuticos, é tudo uma relação custo-benefício, né? Sempre. Bom é não tomar remédio nenhum, é não precisar de nada, é comer de forma saudável e pronto. Mas na medida em que você precise de uma coisa ou de outra, aí tudo é uma medida de custo-benefício em relação a não tomar ou a não fazer, né? E para câncer de pele, em especial, a gente precisa desse bloqueio por conta da diminuição. Assim, a radiação, ela é chamada de carcinógeno completo, né? Porque ela provoca a mutação e ela muda o ambiente que eu estava falando, que é o estresse oxidativo, que favorece o crescimento do tumor. Então, você pode fazer um monte de coisas, mas se você não cuidar dessa coisa do estresse oxidativo e do efeito direto, provocar mais mutações na pele, você vai acabar tendo novas lesões e lesões de comportamento mais agressivo do que aquelas superficiaisinhas que você poderia ter. Então, neste sentido, é preferível fazer a proteção. Porque não é câncer, só, né? O câncer, é todo um contexto, né? Não, é porque tinha um mito aí que ele teria componentes que dariam câncer, né? Mas não tem, né? Tem uma pergunta muito interessante que aí caiu aqui dentro, não apareceu na nossa frente. Se tomar vitamina D sem dosar no sangue é barbeiragem? Essa pergunta. Tá? É tigrada. Então, qual é a realidade que a gente vê, pelos nossos alunos, por exemplo? Mas eu trabalho num posto de saúde que não dá para dosar vitamina D. Eu estou tendo um plano de saúde que não me autoriza a fazer mais do que uma vez por ano. Aí eu peço, eu descubro que tem falta, mas eu não consigo controlar, né? Então, eu acho que, assim, entre aspas, é fácil a resposta, né? Eu acho que não deve sair tomando sem dosar. Mas não tem nada contra sair tomando sol. Jamais não podia mais tomar sal. Tá? Se você não tem condição de dosar, não pode, não tem acesso, entendeu? Agora, fica mais difícil tomar sol em São Paulo do que em Santos. Mas, mas aí não vai ter ruga. É o que a gente falou no começo. Não precisa... não bloqueia a produção, né, quando você passa o filtro solar. Só diminui. Você pode ter coisas do tipo também, se tiver oportunidade, isso foi você que me ensinou, Silmara, tentar tomar sol nas regiões não expostas todo dia.
Então, se você expõe o antebraço e o braço, e o rosto, o colo, pelas roupas que você usa, e não expõe o abdômen, porque você não mora numa cidade de praia, tenta tomar sol no abdômen para ter menos irradiação, menos chance do malefício, né? Palmas, plantas, Né? Então, porque aí você não vai ter aquela agressão direta, você não vai estar massacrando o lugar que já é massacrado todos os dias por toda a radiação, já que vai tomar, né? Então, de preferência, nos lugares que naturalmente são cobertos, né? E é o que você falou, também é um tempo muito pequeno, você não precisa de tanto tempo de exposição para ter uma produção de vitamina D para aquele momento, né? Nem área grande, nem tempo muito grande. Então, agora, se alguém decidir, né? Porque a gente fica falando, as pessoas interpretam como quer. Se alguém decidir tomar vitamina D sem dosar, pelo amor de Deus, não toma mais do que 1.000 por dia. 7.000 por semana. Que aí diminui muito a chance de você fazer coisa muito errada. Né? Ajuda claro, um pouquinho e não atrapalha muito. Ele não vai atrapalhar muito enquanto não puder dosar. Né? Eu acho que assim, tentando juntar tudo, ver se você não vai esquecer de nada. A gente faz bem tomar sol, a gente precisa tomar sol. A gente tem que tomar sol passando filtro solar. Tá? A gente, se tiver acesso, deve dosar a nossa vitamina D. Pedir para o nosso médico de confiança, que te dê segurança na explicação, que defina com você o quanto você deve tomar e a que número você deve chegar, e aí descobrir quanto você precisa ficar tomando de sol ou suplementando para manter nesse nível. Isso seria o ideal para todo mundo, né? Para não fazer barbeiragem, como a pessoa que perguntou colocou na pergunta, né? Então, eu acho que tem que... se a gente fosse um país que todo mundo tivesse acesso ao exame, era muito fácil fazer isso tudo que eu falei. Mas tem uma parcela muito grande da população que não tem acesso ao exame. Né? Então, assim, esses eu acho que devem investir no sol. Ou tomar muito pouquinho. Então, até porque não tem uma dosagem. Eu te falei de um trabalho, né, que foi feito que não tinha muita diferença de tomar sol com e tomar sol sem. Foi uma amostra pequena, num tempo muito curto, claro, mas não tinha mas não era significativa essa diferença. Então, se for para tomar, se você precisa fazer as coisas, use roupa, use chapéu, use óculos, sabe? Proteja e vá fazer o que você tem que fazer. A ideia o filtro não é te impedir de sair de casa, é que você saia de casa com segurança, né? Acho que é mais nesse sentido do que proibição. Eu falo, não precisa escolher entre câncer e ruga, né? Não. Não, entre vitamina D correta ou câncer e ruga. Né? Não precisa. Não tem que fazer. Graças a Deus. Não precisa ser escura. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado para não exagerar nas coisas. Né? E volto a dizer, eu vi muito exagero agora com a Covid e com a vitamina D. E toda vez que alguém exagera, né? Às vezes porque acredita muito, gosta muito, estuda muito, você acaba jogando contra. Porque começa começa a desafiar a inteligência. Né? Começa a desafiar a fisiologia. Aí queima. Eu acho que isso acontece quando a gente compra um aparelho novo, né? Primeiro, como você pagou muito caro, ele serve para tudo. Aí começa a dar, algumas coisas começam a dar errado, aí ele serve para nada, até que você acerta que ele serve para o que ele serve, né? Você chegar nesse nível. E eu acho que com relação à vitamina D, é meio isso, né? Usa-se demais para um monte de coisas. Ela não é minanco, não. Ela não é aquela pomadinha da Praça da Sé, né? Que serve para desde dor de dente até unha encravada. Mas ela vai ter o seu momento e a sua utilização. Então, para aquilo que ela serve, ela é perfeita. Mas ela não vai servir para tudo. Né? Embora sirva para coisas que a gente ainda não sabe, mas não para tudo, né? Porque senão você acaba queimando o medicamento, queimando a utilização de uma coisa que é muito boa, né? Que é semelhante ao que aconteceu com a cloroquina, né? É um medicamento fantástico e que foi queimado por utilização diferente. Silmara, essa história não tem fim. Eu e você falamos muito, né? Os dois.
Temos 20 segundos. Então, eu Olha, quero muito agradecer a obrigada. todo mundo que participou com a gente. Eu também. A gente gosta muito de Muito legal. levar conhecimento e espero vocês na quarta-feira que vem para mais um tema, tá? Beijo para Sim, todos. boa noite. Obrigada, viu? Obrigada, Vilmar. Boa noite. Tchau.